E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 7, o primeiro capítulo da apostila 2, tá? Então, hoje a gente vai entrar na apostila 2. E esse capítulo 7 ele trata sobre ótica. Na ótica, a gente vai conversar sobre a luz visível. Em um momento específico, lá no fim da aula, a gente vai falar um pouco sobre ultravioleta, mas no geral a gente vai conversar sobre a luz visível. Então, você está vendo aí o espectro eletromagnético, é só essa parte destacada aí que a gente vai tratar hoje, tudo bem? Obviamente, tudo que a gente for falar é válido também para todas essas frequências. Porém, hoje a gente vai conversar basicamente aí sobre a luz visível, tudo bem? Então, a primeira distinção que a gente vai fazer é entre fontes. Então, a gente tem as fontes primárias e as fontes secundárias. Fonte primária é tudo aquilo que gera a própria luz, que produz a própria luz. Então, a gente tem o sol, uma lâmpada, o fogo, a gente tem também algumas faíscas, raio laser, tá? Então, tudo que gera a própria luz é fonte primária. A gente tem também as fontes secundárias. As fontes secundárias são todas aquelas fontes que geram um reflexo de uma fonte primária. Então, fonte primária é que gera a luz, fonte secundária é que reflete a luz. Tudo bem? Exemplos de fonte secundária: Lua, Vênus, nós, seres humanos, e entre outras coisas aí. Tudo bem? Então, fonte de luz primária gera a luz. Fonte de luz secundária reflete a luz. Beleza? Quando você olha para o céu à noite, você vê várias fontes primárias e várias fontes secundárias. As fontes primárias seriam todas as estrelas ou todas as galáxias que você vê a olho nu. E as fontes secundárias seriam todos os planetas e todas as luas, todos os satélites, né, que você vê. Tá? Então, quando você vê Vênus, Saturno, Júpiter, esses planetas são fontes secundárias. E quando você olha para alguma estrela, você está vendo uma fonte primária. Essas fontes, pessoal, elas podem estar próximas ou distantes de você. Imagine que você esteja do lado de uma estrela. Essa estrela é gigante, tá? É enorme, você ia morrer derretido, né? Mas vamos supor que você estivesse próximo o suficiente. Por exemplo, o nosso Sol. A gente está próximo o suficiente do Sol para ver de um tamanho considerável. Então, a gente vê o Sol em um tamanho considerável. Já as estrelas que a gente vê durante a noite, a gente não as vê como um tamanho considerável. A gente as vê como pontos, tudo bem? Obviamente, se você conseguisse chegar perto dessas estrelas, você ia ver uma coisa gigante, tudo bem? Então, a gente faz uma distinção sobre o tamanho dessas fontes. E a gente chama de fonte extensa tudo aquilo que tem um tamanho, que você consegue medir o tamanho dela. E a gente chama de fonte pontual tudo aquilo que é um ponto, tá? Então, a grosso modo, uma estrela que a gente vê a olho nu aqui no céu é um ponto, é uma fonte pontual. E tudo que a gente vê um tamanho, por exemplo, a Lua, o Sol, uma lâmpada, são fontes extensas. Tá? Você vê o tamanho dela, você consegue enxergar algo maior que um ponto. Tá? Então, basicamente, aí a gente tem essa diferenciação também entre fonte extensa e fonte pontual. Bom, pessoal, a gente está aqui na página 423. Vamos fazer a atividade 1. Lembrando que a gente está na apostila 2, beleza? Então, já acabamos a apostila 1, vamos entrar agora na apostila 2. Depois da Lua, a estrela d'alva, também denominada Vésper, é o objeto celeste mais brilhante do céu noturno. Como sabemos, trata-se na verdade do planeta Vênus, então é esse planetinha aqui, né? E não de uma estrela. A fotografia a seguir mostra a Lua e Vênus despontando acima da montanha na abóbada celeste. Vênus é uma fonte primária ou secundária? E a Lua? Justifique sua resposta. Bom, no vídeo eu acabei de falar para vocês, né? Então a gente sabe que Vênus e a Lua são fontes secundárias. Por quê, pessoal? Pois refletem a luz solar. Nesse caso, os dois astros, né, refletem a luz do Sol. Tanto Vênus quanto a Lua. Beleza? Então, exercício bem tranquilo aí, não tem maiores problemas, né? Vamos para a atividade 2. É difícil não se encaixar com a tecnologia, não é mesmo? Alguns monitores LCD, por exemplo, produzem imagens realmente magníficas. Às vezes, elas até parecem mais nítidas e vivas do que a própria realidade. Nos monitores de LCD, por exemplo,
A imagem é uma composição de milhões de minúsculos sanduíches de um material denominado cristal líquido. Ao retroiluminar a tela do monitor, cada um deles funciona como um pontinho de luz. A fotografia abaixo mostra a tela de um monitor e em destaque uma imagem em microscópio eletrônico de alguns minúsculos sanduíches de LCD. Então, pessoal, basicamente o que a gente tem é o seguinte. Se você olhar bem perto da sua TV, você vai conseguir ver esses pontinhos. Às vezes, quando cai uma gotinha de água, você consegue ver melhor ainda, tá? E perto de telas grandes, né, você consegue ver bem. Então, a gente tem as famosas cores RGB, tá? Então, RGB, Red, Green, Blue, tá? Que formam todas as imagens de qualquer monitor. Então, em regiões verdes, por exemplo, o azul e o vermelho ficam mais apagados, o verde fica mais forte, e aí você tem a imagem verde, tudo bem? Quando você está de frente para a tela do monitor do computador, esta é uma fonte extensa ou pontual. E os sanduíches de LCD? Bom, como ele falou aqui, esta significa quem está próximo no português, né? Então ele está se referindo ao monitor do computador aqui. Então quando você está na frente do monitor do computador, esse monitor é uma fonte primária ou secundária? Fonte primária, certo? Porque ele está gerando a luz. Mas não é isso que ele pergunta, ele quer saber se é uma fonte extensa ou pontual. Bom, como eu disse para vocês, fonte extensa é quando você consegue ver o tamanho da coisa, né? Você consegue ver esse objeto. Então, o monitor é uma fonte extensa, beleza? Porque você consegue vê-lo de forma grande, o tamanho dele. Já os sanduíches, pessoal, de LCD, que você pode chamar também de pixel, né? Então, os sanduíches são pontuais. Por que pontuais? Porque você nem consegue ver esse pixel se você não olhar muito perto, tudo bem? Você tem que aproximar muito. Você simplesmente vê a luz dele, mas você não consegue vê-lo, tudo bem? Então ele é pontual. Ao observar os sanduíches de LCD no microscópio, eles podem ser considerados fontes de luz pontuais ou extensas. Bom, como eu disse para vocês, as estrelas, quando a gente vê de longe, são pontuais, mas se você chegar perto, ela é extensa. No caso, quando a gente tiver essa visão do microscópio, eles passam a ser fontes extensas. Por quê? Porque você consegue ver esse objeto, tá? Você vê a dimensão dele, você consegue medir o tamanho dele. Então aí você teria fonte extensa. Beleza? Esses exercícios dessa aula, pessoal, são bem tranquilos, muito fáceis, não tem conta, é totalmente teórico. Eita, por algum motivo saiu aqui, né? Deixa eu reescrever aqui para vocês. Então aqui a gente tem monitor extensa e sanduíche pontual. Beleza? Então esses exercícios são bem fáceis, não se preocupem muito com eles, que vocês não terão problemas. A próxima diferenciação que a gente vai fazer é entre os pincéis de luz. Então, o que é um pincel de luz? O pincel de luz nada mais é que um conjunto de raios de luz, formando um feixe. Então, vamos lá. Falei várias coisas aqui. Raio de luz é como se fosse uma linha de luz, tudo bem? Uma linha luminosa. Feixe de luz são conjuntos desses raios luminosos. Então, se você juntar vários raios, você vai formar um feixe de luz, beleza? Então, é como se uma fonte pontual gerasse um raio de luz e uma fonte extensa gerasse um feixe de luz. Esses feixes de luz ou pincéis de luz, eles podem ter basicamente 3 divisões. A primeira divisão seria o feixe ou pincel cilíndrico, a segunda, o feixe ou pincel convergente, e a terceira, o feixe ou pincel divergente. O cilíndrico nada mais é que os raios de luz, ou o feixe de luz, indo de forma paralela, beleza? Então você tem eles indo parecendo com um cilindro aí, né? O pincel de luz convergente é aquele que sai de um ponto e ele chega em outro ponto convergindo, ou seja, você tem vários raios de luz que convergem em um ponto, que chegam em um ponto. Então, quando você pega uma lupa e você vai queimar alguma coisa com a lupa, você está convergindo os raios, você está juntando-os
em um ponto só. Então, é como se você tivesse todos esses raios indo para um ponto. Isso são feixes ou pincéis convergentes. Já se os raios chegam e fogem de um ponto, se eles abrem, se eles saem, você tem um feixe ou um pincel divergente. Tudo bem? Então, eles pegam e eles abrem, eles vão embora longe um do outro. Então, pincel de luz cilíndrico são raios paralelos, eles não se distanciam um do outro. Os convergentes, eles chegam próximos uns dos outros. E os divergentes, eles afastam, eles divergem uns dos outros. Tudo bem? Então, esses são os pincéis de luz. Obviamente, pessoal, os raios solares, por mais que o Sol esteja bem longe da gente, a gente considera que os raios solares chegam todos paralelos até a gente. Então, a gente vai considerar que os raios solares formam um pincel de luz cilíndrico. Tudo bem? E a última coisa da aula de hoje, que é uma aula bem curta, tá? Seriam os meios ópticos. A gente tem também, de novo, 3 meios ópticos. O primeiro deles é o transparente, no qual a luz consegue passar por completo. Então, de meios transparentes aí, a gente tem o vidro, tá? Plásticos simples aí. Todos eles são meios transparentes. A água também pode ser considerada, desde que limpa, né? Pode ser considerado um meio transparente. O próximo meio é o translúcido, tá? O meio translúcido, ele passa a luz, mas não completamente. Então, a gente tem o vidro jateado, né? Que é aquele vidro meio que você vê através dele, mas não com detalhes muito precisos, tudo bem? Isso aí seria um meio translúcido, tudo bem? Você vê, mas não vê com tantos detalhes. A luz passa parcialmente por esse meio. E o meio opaco é aquele meio que a luz não passa. Então, por exemplo, um tijolo. Se você colocar um tijolo, esse tijolo é opaco. A luz visível não consegue passar por ele. Tá? O nosso corpo é um corpo opaco. Tudo bem? A luz não consegue atravessá-lo. Beleza? Aqui, pessoal, tá aquela diferença que eu ia fazer sobre os raios ultravioletas e outros tipos de raios também. Você está vendo uma foto aí na qual a gente tem uma câmera ultravioleta, ou seja, que ela enxerga ultravioleta, ela consegue registrar ultravioleta, e a gente tem do lado direito uma câmera com a luz visível, ou seja, ela só está registrando luz visível. Perceba que esse cara aí, ele está com um óculos, e esses óculos, pessoal, são idênticos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Só que a luz visível enxerga a lente opaca, ou seja, a luz ultravioleta não consegue passar pelo vidro. Já a câmera visível, ela registra uma lente transparente, ou seja, a luz passa por ela. Isso significa, pessoal, que para a luz ultravioleta, o vidro, pelo menos o vidro dessa lente, é um meio opaco. E o vidro para a luz visível é um meio transparente, beleza? Então, para determinadas regiões do espectro eletromagnético, a gente vai ter meios diferentes. Então, para a luz visível, por exemplo, o vidro é um meio transparente. Para a luz ultravioleta, a lente do óculos é um meio opaco. Então, quando você vai passar protetor solar, o que você deseja? Você deseja que esse protetor solar ele seja opaco para os raios ultravioleta. Por quê? Porque isso significa que a luz ultravioleta não vai passar pelo protetor solar. Mas você quer que a luz visível passe. Por quê? Porque você não quer ficar branco, inteiro branco, né? Você quer que as pessoas consigam te ver. Você quer que ele fique transparente para a luz visível. Então, o ideal é que um protetor solar seja opaco para as luzes ultravioletas e transparente para a luz visível. Obviamente, quando você quer, por exemplo, alguns outros exames bem detalhados, às vezes você pode querer que o raio-x seja transparente para um meio, mas seja opaco para outro meio. Por exemplo, quando você vai tirar o raio-x, você quer que ele seja transparente pela sua pele. Ou seja, o raio-x ele passa pela sua pele, mas você quer que ele seja opaco para o seu osso. Então, ele não passa pelo seu osso. Então, perceba que toda vez que eu quiser falar sobre meio opaco, translúcido ou transparente para a luz visível, eu vou só dizer opaco, translúcido ou transparente. Se eu quiser me referir a outras frequências, eu vou dizer, por exemplo, esse meio é opaco a ultravioleta, esse meio é translúcido para raio-x. Aí eu vou sempre detalhar.
Beleza? Então, se eu só disser translúcido, opaco ou transparente, eu estou me referindo à luz visível. Se eu detalhar qual é a frequência, eu estou me referindo àquele meio específico. Beleza? Bom, pessoal, estou aqui na página da atividade 3, né, lembrando a apostila 2, beleza? Uma das atividades familiares mais prazerosas para as crianças e também para muitos adultos no Natal é o dia de enfeitar a árvore. Dá para reunir toda a família. Atualmente existe uma infinidade de enfeites à disposição a preços bastante razoáveis. Observe uma linda bola revestida de glitter. Qual é a forma do pincel de luz que sai de um minúsculo pontinho de glitter? Justifique. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber: a fonte de luz desse pontinho é primária ou secundária? Ela é secundária porque ela reflete a luz, por exemplo, de uma lâmpada, né? A segunda coisa, vai ser uma fonte pontual ou uma fonte extensa? Como o próprio enunciado falou, é um pontinho de glitter, então uma fonte pontual. E o que o exercício pergunta é: qual a forma do pincel? Pessoal, se você ilumina um ponto de luz, não dá para a luz do ponto fechar em outro ponto, porque já é um ponto, entendeu? Então não dá para ser uma fonte de luz convergente. Ela não consegue sair de um ponto e conseguir convergir em outro ponto, entendeu? Não faz sentido. Você precisa ter uma coisa, entre aspas, espessa para conseguir convergir num ponto. A única forma vai ser a forma divergente, tá? O que isso significa, pessoal? Significa que ele vai começar em um ponto e vai abrir, tá? A maior parte das formas de luz que a gente tem no dia a dia é divergente, tudo bem? Então, por que isso acontece? Pois ela sai de um ponto e abre, tá? Então, essa seria aí a resposta. No caso, a gente tem um pincel de luz divergente, beleza? Indo aí para o próximo exercício, atividade 4. Como você percebe pelas fotografias, alguns meios podem ser considerados transparentes ou opacos, dependendo das condições que apresentam. Qual é o único meio que pode ser sempre considerado transparente? Aqui, pessoal, como eu disse para vocês, a gente está se referindo à luz visível. Então, a água, né, a gente está vendo aqui na foto da esquerda que ela é um meio transparente, mas na foto da direita, ela não é um meio transparente. Tá? No caso aqui, ela é quase um meio opaco, né? Então, o único meio que a gente pode sempre considerar transparente para a luz visível será o vidro, tudo bem? Então, a gente tem, no caso aqui, vou colocar, beleza, aqui, a gente vai ter o vidro, tudo bem? Então, o vidro é o único meio que seria sempre transparente para a luz visível, beleza? Bom, pessoal, e o último exercício aqui, atividade 5, eu vou pular esse texto original aqui, né, que é uma contextualização da figura. Leiam o texto, tá? Mas vamos aqui já para a parte de baixo para o vídeo não ficar muito longo. Assim como para muitas outras civilizações antigas, como os druidas e os astecas, o Sol era considerado uma divindade para os egípcios. É comum encontrar templos e obras de arte inteiramente dedicados ao deus Sol. No entanto, havia certa dificuldade em retratá-lo adequadamente, fazendo jus à sua grandiosidade. Seria suficiente fazer um círculo pintado de amarelo? Que recurso geométrico adicional foi esculpido na Stela Amarniana? Tá? Então, pessoal, primeira coisa, devido ao Sol ser uma fonte extensa muito grande, a gente nunca consegue representá-lo em escala, né? Então, seria suficiente fazer um círculo pintado de amarelo? Não. Por que não? Porque o Sol, Sol com letra maiúscula, né? O Sol, como uma fonte extensa, ocupa um grande espaço na nossa visão, tá? Então a gente não conseguiria realmente desenhar o tamanho do Sol em escala aí pra gente, tudo bem? E o que eles fizeram aí para dar um pequeno ar de sol para eles, né? Eles fizeram feixes ou pincéis. Então eles fizeram feixes de luz divergentes, tá? Então os feixes de luz estão saindo do Sol. A gente sabe que
chegando aqui na Terra, a gente considera que esses feixes de luz chegam paralelos, tudo bem? Então, só fazer essa ressalva aí pra gente, o feixe de luz chega paralelo. Pessoal, percebam que esses exercícios são muito tranquilos de fazer, essa matéria é sossegada, a próxima aula continua sossegada, mas tem um pouquinho mais de conta. Então, eu preferi deixar essa aula mais enxuta, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam a lista de exercícios que eu preparei para vocês. Um abraço.